сопротивления лице советских организаций. Отныне наступает история России, победе социализма. Eu não sei se você está acompanhando as notícias dos protestos dos Estados Unidos. No Brasil, essa notícia acaba chegando mais mastigada, né? De ver na TV, ver nos jornais as imagens dos protestos. E eu acredito que seja um assunto muito importante do brasileiro ficar de olho nesse período, assim, de tentar acompanhar, entender o que está rolando, porque certamente o que tiver acontecendo lá vai ter desdobramentos aqui. Assim, você vê que os movimentos que começaram lá depois do assassinato do George Floyd, eles se espalharam pelo mundo. Provavelmente outras coisas que forem acontecendo por lá vão também ter uma repercussão. E até porque a gente está falando de um certo rompimento das estruturas de um império, né? do país que de certa forma domina o mundo hoje. Com o rompimento do império, um possível rompimento de como é esse sistema de domínio hoje, de como é que é o capitalismo, né? Então tem muita coisa que é interessante de observar lá, como por exemplo a chamada Zona Autônoma de Seattle. Seattle é uma cidade dos Estados Unidos e que tem um bairro dentro de Seattle chamado Capitol Hill. E esse bairro, os moradores locais tiraram os policiais da delegacia, meio que assumiram a delegacia para si e passaram a chamar aquela área de uma zona autônoma, uma zona onde a própria população define as regras e o funcionamento das coisas e a polícia não tem mais poder ali, não teria poder. E o que é interessante, por exemplo, nesse caso da Zona Autônoma de Seattle, é que não é como se pode imaginar que seria um grupo de revolucionários armados que fecharam a área e agora ninguém entra, ninguém sai. Não, a coisa, ela trabalha muito mais no campo das contradições da democracia, né? Porque eles fazem isso baseado na própria Constituição americana, que prevê a liberdade de manifestação e tudo. Então, e a própria polícia acaba não indo para cima dos manifestantes, até porque grande parte dos movimentos dos protestos nos Estados Unidos são contra a violência policial, e acabou que a polícia respondeu aos protestos com mais violência ainda, né? Então ela confirmou justamente o que era questionado nos protestos. Então, de uns dias para cá, a polícia também baixou a bola e passou a dizer, não, assim, o americano tem o direito de se manifestar, ele pode fazer isso, tá tudo, né? A gente não tem como, a gente não pode impedir isso. Inclusive, o Trump, ele ficou muito chateado com essa história da Zona Autônoma de Seattle. Falou, inclusive na internet, que ou o prefeito e o governador resolvesse a situação, ou senão ele ia botar o exército para cima e o exército ia lá invadir aquela área. O que a própria prefeita de Seattle fala que ele não vai fazer isso, porque nos Estados Unidos, pelo menos a Constituição diz claramente que o exército não pode trabalhar contra os próprios cidadãos, né? Coisa que no Brasil não acontece. Inclusive é um assunto que eu gostaria de fazer um vídeo de uns dias falando sobre isso, porque em qualquer país do mundo o exército ele tem a função de proteger o país das ameaças externas, né, que possam haver. O que nos parece bastante óbvio, né, no caso de uma guerra, de uma invasão, uma coisa assim. O Brasil até onde eu não sei se é o único país que eu sei que isso é diferente. Talvez tenha mais, eu não saiba. Mas no Brasil a Constituição diz que o exército ele serve para também proteger o país de ameaças externas, mas também para manter a ordem dentro do país. E manter a ordem é um conceito bastante abstrato, né? Tipo, o que é a ordem? Quer dizer, um presidente pode, a qualquer momento, dizer que a população está fazendo protestos e que isso está fora da ordem, do que ele considera a ordem, e o exército está autorizado a ir lá restabelecer a ordem. Nos Estados Unidos não, então a grande parte desses protestos eles se encaixam nessa contradição de linguagem. E é no campo da linguagem que muita coisa acaba acontecendo de muito interessante no que está rolando nos Estados Unidos. Assim. O próprio movimento Black Lives Matter, ele de certa forma
ele é um movimento que busca uma revolução linguística da linguagem, ou seja, tipo de dar o real significado para as coisas como elas são. Quer dizer, não adianta você falar todas as vidas importam, porque isso não diz nada. Tipo, a gente tem que mudar a perspectiva sobre a importância da vida negra, porque essa é uma vida que está em dúvida se ela realmente importa ou não, já que a linguagem diz uma coisa, mas a prática diz outra. Então tem algumas coisas muito interessantes que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos dias, que elas transitam justamente nesse universo da linguagem, né? Por exemplo, foi cancelada uma série de TV que é a Cops. A Cops é uma série que ela, no Brasil, tem algumas nessa onda que mostram os bastidores do serviço policial, né? E daí, inclusive, mostram, em grande parte, a brutalidade do serviço policial, né? Mostram tipo esses programas de TV brasileiro que mostram violência mesmo, saca? Só que lá eles mostram o lado do policial. Então, realmente mostra o policial, às vezes, dando porrada no cara para que ele confesse alguma coisa. Enfim, foi cancelado porque se dizia que o programa, de certa forma, normalizava a violência policial. E é interessante o cancelamento desse programa, claro, porque ele, entre outras coisas, mostra como que para a sociedade é importante a forma como ela mesmo vê os atores sociais, assim, né? Então, não é interessante que a sociedade veja o policial como essa figura, assim. Até porque, se você pensar, assim, a gente se criou assistindo programas que tinham polícia, né? Quando eu era muito novo, eu assistia o Chips, que era um programa de policiais americanos, e a gente sempre, a TV nos mostrou, o cinema, a TV, né, nos mostrou a imagem do policial como um cara bom, né? O cara que lutava pela justiça, que enfrentava os bandidos, enfrentava os ladrões, quase que um herói, né? Um herói sem poderes fora das limitações físicas e humanas, né? O seu poder era a justiça, era o bem, né? E a gente se criou tendo essa imagem. Então, grande parte da sociedade, quando vê hoje alguém falando que a polícia usa de violência, que ela é racista, vai dizer, não, mas isso não pode fazer sentido, porque eu aprendi minha vida inteira que a polícia eram pessoas boas, assim, eram pessoas justas e tal. Então, até o quanto qual o programa que deveria ser cancelado, né? Se é o Cops, que normaliza a violência, mas mostra realmente a violência como ela é, ou os programas que antigamente romantizavam a figura do policial. Outra coisa interessante foi que a HBO Max, o serviço de streaming, ele tirou do seu catálogo o Vento Levou. Qual é que é a questão? O Vento Levou é um dos maiores, uma das maiores bilheterias da história de Hollywood. Claro, se você considerar o reajuste da inflação, né? Porque na época era muito mais barato o cinema do que é hoje. Então é um filme muito grande, assim, e ele tem uma coisa que ele mostra os escravos americanos como se a vida deles não fosse tão mal assim, né? Como se eles estivessem de boa, porque eles tinham patrões legais e tal. Então ele meio que dá essa ideia de que, não, mas nem todo escravo sofria tanto, nem todos eles é tão difícil. E aqui no Brasil se fala muito sobre isso também, né? Que tipo, não, tinha escravo que era de boa, que ele estava lá, que ele tinha uma casinha e tal. Mas existem duas questões que são complicadas, assim, porque é mentira isso, não é que tinha escravo que era de boa. Cara, se o escravo fosse de boa, em primeiro lugar que ele não precisava ser um escravo, né? Quer dizer, assim, você podia muito bem deixar o cara ir para casa, e se ele tivesse realmente de boa, se não tivesse tão mal para ele ia voltar no dia seguinte, né? É isso que faz você saber se uma coisa é de boa ou não é de boa, né? É você poder decidir se você quer ou não quer, assim. Então, quando o cara é escravo, o cara não tem como decidir, então já é complicado. E outra que, obviamente, esse argumento de que, mas não era tão mal assim, é um argumento que só branco vai falar, né? E branco nunca teve um parente ou qualquer pessoa
história, escravizado, ou ele mesmo ter sido escravizado, para poder dizer se isso é de boa ou não é, assim, né? Eu não tenho como dizer se é de boa uma situação de escravidão de alguém que não sou eu, né? É completamente impossível. E é louco porque, assim, tipo, se minimamente as escolas, tanto nos Estados Unidos ou no Brasil, muito parecido, elas fizessem o seu papel de explicar para as crianças exatamente o que foi o período da escravidão, o que significou tudo isso, não tinha que ter essa pressão no cinema. Até poderia se usar o argumento de, não, mas é só um filme. O filme está abstraindo a ideia. Só que isso não funciona, porque as pessoas acabam, como elas não têm uma educação suficientemente atenta para deixar essas questões como deviam ser deixadas, o cinema acaba precisando fazer essa parte. Então a HBO parece que acaba pensando, as pessoas não têm muita noção do que está acontecendo, então a gente vai ter que fazer a nossa parte aqui para dar um certo contexto para as pessoas. Mas mais ainda, teve 2 casos muito interessantes nos Estados Unidos que aconteceram, que vale a gente saber, assim. Um deles é que o dicionário, o Merriam-Webster, ele recebeu a solicitação de alguns ativistas para que fosse mudado o conceito de racismo no dicionário, que até então era algo tipo assim, eu não gosto de alguém por causa da sua cor, digamos assim, né? Como se fosse um gosto pessoal, assim, seu, né? E a mudança que foi solicitada é que fosse incluído que o racismo é um sistema de opressão que envolve todos os aspectos de uma sociedade. Então, que não é uma questão de gosto pessoal seu, se eu gosto ou não gosto de pessoas de uma cor diferente da minha, assim, mas que isso é um sistema que organiza a sociedade. E, cara, você pensar que protestos na rua alteraram o significado de uma palavra no dicionário é uma coisa muito grande. É uma coisa muito grande, porque o significado das palavras é basicamente o que faz o mundo ser o que ele é. Assim, as coisas são como a gente chama elas. E esse significado está em constante mudança e ressignificação. Então, quando você passa a dizer que o racismo não é mais eu não gostar de preto, e sim um sistema de opressão, você tira, por exemplo, aquela ideia que é muito comum do cara falar assim, não, mas eu não sou racista, eu tenho amigos pretos, eu não falo coisas absurdas, às vezes dá um deslize aqui e tal, mas eu mesmo não sou racista. Que essa não é a questão. Se você especificamente faz atos racistas, como se o racismo tivesse naquele ato específico, assim. Mas o racismo é um processo sistemático da sociedade. E a gente, como branco, tem que entender logo isso. Que por mais esforço que você faça para dizer eu não sou racista, amigo, não é uma resposta assim, sabe? Você nem sabe o limite do seu racismo, porque esse limite está dentro de um sistema de sociedade, sabe? Que na enorme maioria das vezes, a gente não vê esse sistema porque ele não é feito para ver. Porque a sociedade é feita de formas, a grande parte, esconder as suas estruturas, justamente para que a gente possa conviver com elas sem encará-los, assim, porque a sociedade é feita de sistemas de opressão que são brutais, assim, e os sistemas de racismo, eles estão muito mais por baixo do pano do que para fora. Então, o argumento de eu não sou racista porque eu não faço atos especificamente racistas, ele não bate. E é muito louco quando isso é alterado, por exemplo, no dicionário, você passa a dizer que a palavra tem outro significado. Então, que você não pode mais simplesmente usar ela como for melhor para você, para se defender do seu próprio preconceito e tal. E uma outra coisa muito interessante é um site que é o babynames.com. É um site que você entra para, enfim, pra ver nome de criança, né? Tem ideia de nome de criança, você está grávida e quer ter e vai ter filho, não sabe que nome botar, vai lá, tem ideia, dica de nome.
algo que a princípio parece não ter importância alguma, né? Tipo, que importa, tipo, um site que dá dica de nomes. Mas um site como esse, por exemplo, ele fez uma ação muito interessante, que assim, você hoje entra na página inicial do site e tem um quadrado preto com o nome de várias crianças, com dicas de nome de várias crianças, que são nome de pessoas negras mortas pela polícia nos últimos anos. Aqui no Brasil isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos, o nome de uma pessoa, as pessoas sabem se alguém é preto ou se é branco pelo nome. E isso, inclusive, é um artifício do racismo estrutural, no sentido de que quando alguém numa empresa vai pegar um tanto de currículos lá, assim, né, para escolher um novo funcionário, só de olhar o nome no currículo, o cara já sabe se é um preto ou se é um branco, e já colabora no primeiro recorte, a primeira informação que tu vê, e se há um racismo que está na estrutura desse pensamento, ele já é cortado no primeiro momento. Inclusive, eu tenho visto alguns youtubers americanos fazendo uma campanha de que se brancos americanos querem apoiar e querem fazer algo para colaborar com o fim do racismo estrutural, uma ótima opção seria eles começarem a dar nomes de negros para seus filhos brancos. Porque daí se começa a criar uma geração onde essa diferença já não é tão grande. Então, quando cair um monte de currículo na mão de um empregador, ele vai olhar e não vai saber mais quem é preto e quem é branco por causa do nome. Então, é interessante pensar o quanto, de novo, tem uma questão de linguagem, de tudo transita nesse universo de vamos dar o real nome para as coisas e vamos observar as coisas como elas realmente são e não atrás do campo ideológico e do campo escondido por trás da linguagem feita justamente para esconder essas coisas que a gente não quer que sejam vistas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, sua audiência é muito importante pra gente. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. E mais, se você gosta do nosso trabalho, se acompanha o Revolução Colunista, considere ser um apoiador. Você pode patrocinar a gente com pequenos valores, sem pesar no seu bolso, mas ajudando para que esse projeto se mantenha em pé. Acesse nosso site no Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. Fazendo isso, além de ajudar a gente, você vai receber conteúdo exclusivo semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.